Olá, meu povo que quer engravidar. Eu sou Natália, criadora do método Vem. Vou engravidar naturalmente, transformando mulheres em mães. Estou aqui em mais um dia do nosso desafio 180 dias. São postagens diárias que vão ajudar você a conseguir o seu tão sonhado positivo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como as emoções, elas também influenciam na fertilidade masculina. E sobre esse tema eu estava me recordando de uma série que eu estou assistindo agora. Nessa série existe um personagem que ele servia ao exército do seu país. Ele era fuzileiro e ele ia para as guerras. E ele passou muito tempo servindo ao exército, participando das guerras. E lá na série, a última guerra que ele participou foi lá no Iraque. Depois dessa guerra ele voltou e não serviu mais ao exército. Mas no decorrer dos episódios a gente vai vendo que ele tem muitas vezes certas lembranças. Às vezes acontece um fato na vida dele atualmente, que remete ele a reviver muitas coisas que ele passou durante o tempo que ele servia no exército, as guerras, e isso gera nele uma série de reflexos no próprio corpo dele. Ele vive uma determinada situação que remete a uma que ele viveu quando ele estava na guerra, e ele tem, por exemplo, ele começa a passar mal, ele tem certos espasmos. É como se aquela situação levasse ele a lembrar do que ele viveu lá, e isso vai gerando um problema de saúde mesmo nele. Mas ele não assume que esse problema emocional que ele tem, ele começa a ter terrores noturnos durante o sono. E esse problema emocional que ele tem, ele não assume como algo que precisa ser tratado. E ele encontra uma pessoa no meio dos episódios, uma mulher que é enfermeira, e ela começa a observar isso nele. Que os reflexos muitas vezes que ele tem, né, de passar mal, de ter esse terror noturno, é tudo reflexo daquilo que está no emocional dele, que ele viveu durante a guerra e que precisa ser tratado, que ele precisa, né, ela orienta que ele precisa de terapia, e ele começa realmente a ver o quanto o sistema emocional dele ficou perturbado por aquilo que ele viveu, e que aquilo que ele viveu lá atrás gera reflexos hoje na vida dele e que ele precisa de tratamento. Né? E é engraçado, porque realmente ele vive uma situação hoje na série lá, no episódio, e aí ele para e começa a passar mal e vem todas aquelas lembranças na cabeça dele como se ele estivesse revivendo uma situação que ele viveu no passado. E por que eu tô contando essa história toda pra vocês? Porque de fato, e ele é muito resistente, viu, pra querer iniciar um tratamento e primeiro assumir que tem esse problema e querer fazer o tratamento. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque o nosso emocional, o emocional tanto no homem como na mulher, eles vão influenciar em várias outras funções do nosso organismo. Porque o sistema emocional, né, o cérebro, ele controla todas as funções do nosso organismo. E há um sistema lá no nosso cérebro que chama o sistema límbico, que ele vai ser responsável exatamente por controlar essas emoções. E a partir do momento que há uma alteração nesse sistema, que a gente tem as nossas emoções alteradas, essas emoções alteradas, elas vão refletir muitas vezes no sistema hormonal do homem, e essa alteração nesse sistema hormonal decorrente de uma alteração do seu sistema límbico, que é responsável pelas emoções, ele pode acarretar, sim, uma alteração no seu sistema reprodutor, na sua produção, por exemplo, de espermatozoides e diretamente na sua fertilidade. Então, vejam só, é uma cadeia, né, uma série de fatores que podem ir desencadeando, que vão chegar e afetar a sua fertilidade. Então, você precisa, homem, ter um controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Muitas vezes o homem tem uma dificuldade de expor a dor que ele sente por essa espera. A mulher parece muitas vezes ser mais frágil, o homem procura sempre ser esse apoio. Mas você precisa também cuidar das suas emoções, do seu sistema emocional, dos seus sentimentos, porque isso também pode estar afetando diretamente a sua fertilidade, como eu falei, né? Uma série de fatores, de sistemas que estão envolvidos nesse controle emocional, que podem aí desencadear diretamente numa alteração da sua fertilidade, porque altera os seus hormônios, e aí pode ser que a sua fertilidade não esteja tão boa, porque ela está sendo afetada pelas suas emoções. Então, ter esse controle emocional, buscar ajuda quando necessário. Muitas vezes os homens são mais resistentes porque precisa fazer uma terapia, porque precisa procurar um profissional para lhe ajudar, ou dividir com outras pessoas, né, os seus sentimentos, vai lhe ajudar, vai fazer com que o seu sistema hormonal, o seu sistema límbico e a sua fertilidade melhorem. Compreendido? Então controla aí as suas emoções, bota para fora mesmo aquilo que muitas vezes você guarda só para você, porque isso vai lhe fazer bem e vai ajudar na sua fertilidade. Vem com a gente engravidar naturalmente.